Bem-vindos ao Vina Vivi. E antes de começar, eu quero agradecer a Amy Checon por ter transformado a cenografia do meu podcast. Eu amei. E eu também quero agradecer a Sapor, essa empresa que transforma momentos em experiências incríveis. É muito mais que alimentação, a Sapor entrega inovação, qualidade e sabor, sempre elevando o padrão do mercado. E é com esse compromisso de excelência que temos a honra de tê-los como patrocinadores do Vina Vivi. Obrigada por fazer parte dessa jornada, Sapor. E agora a gente tem mais um patrocinador, a Bolt Energy. Essa empresa do setor de energia que tem como missão desenvolver processos inovadores tanto na geração quanto na comercialização de energia de modo sustentável. Importante, hein, gente? Lembre-se de compartilhar com seus amigos, se inscrever no meu canal e deixar seu like. Beijo. Oi, gente. Hoje a gente está recebendo a psicóloga Fernanda Landeiro para um bate-papo sobre felicidade, comportamento humano e os desafios da mente moderna. Com uma trajetória de destaque na psicologia, Fernanda nos ajuda a entender melhor nossas emoções e a importância do autoconhecimento. Fê, vamos lá. Prazer te receber aqui, prazer. gente. Ela é baiana, com esse sotaque aqui que eu já percebi, que é uma delícia, eu adoro o sotaque baiano. Agora, vamos lá. O que te fez escolher a psicologia como profissão? Então, essa história é até interessante, né? Eu fui uma adolescente um pouco diferente, digamos assim. Eu era mais introspectiva, gostava muito de ler. Não me encaixava muito nos estereótipos, assim, dos adolescentes da minha escola. Na verdade, eu era bolsista, estudava numa escola particular, então eu tinha uma condição financeira diferente dos colegas, né, da minha escola, enfim. Então, acabava que eu ficava mais na biblioteca, ficava mais lendo. E aí, um dia, andando pela biblioteca, eu encontrei 2 livros de Freud. Interpretação dos Sonhos, volume 1 e Interpretação dos Sonhos, volume 2. Eu tinha 14 para 15 anos. E aí, a bibliotecária já era minha amiga, né? Eu andava sempre lá, tava lendo, pegando livros. Eu falei para ela, deixa eu levar os 2. Ela falou, você não vai ler os 2 ao mesmo tempo? Você pega um, quando você terminar, você pega outro. Eu falei, ai, tão bonito os 2 volumes. Deixa eu levar os 2. Ela deixou. E aí eu comecei a ler, fiquei fascinada, né, pelo aquele universo. Maravilhoso, né? Mas na época ninguém achava maravilhoso, não, tá? A gente pode até conversar sobre isso. É um na estilo época, diferente de hoje em dia também. Ninguém achava maravilhoso, não. E daí eu falei, é isso que eu quero estudar pra sempre. Eu quero ser psicóloga. Eu nunca tinha feito terapia. Não fiz nunca terapia até entrar na faculdade de fato. Não tinha nenhum psicólogo na família, nada. Eu me apaixonei pela leitura mesmo, pelo que eu li, eu falei, é isso que eu quero estudar para sempre. E aí eu encontrei forte oposição assim dos meus pais, que não queriam que eu fizesse psicologia. Na época, só quem fazia psicologia era 2 categorias, né, de pessoas, ou quem era maluco, socialmente considerado maluco, ou Isso é um quem ponto. fumava maconha, né? Então, quando eu cheguei em casa e falei pro meu pai, vou ser psicóloga, ele falou, você é maluca ou maconheira? Não entendi. Ai, amei. E aí eu encontrei forte oposição, assim, né, da minha família para fazer psicologia. Eu entrei na faculdade em 2002. Então, assim, a psicologia estava muito longe de ser isso que é hoje. O que você acha sobre o modo que as pessoas encaravam, sobre mesmo esse ponto que você falou, a terapia? Você acha que melhorou hoje? Ou ainda é coisa de louca, ou as pessoas já entendem? Como que as pessoas enxergam hoje a psicologia? Eu digo para os meus alunos que eu vivi para ver as pessoas querendo ter transtorno mental, né? Isso é fantástico, assim, as pessoas hoje, elas chegam socialmente, numa rede social, numa conversa, e falam, não, porque eu sou TDAH, porque eu tenho ansiedade. Todo mundo tá adorando, né? Porque todo mundo tem, hoje em dia tem um certo orgulho de falar isso, né? Ou então… Que tá se tratando. Tem trends, né, no TikTok e tal, orgulho da psi, Sim, né? Então, assim, antigamente o máximo que você via era orgulho da Nutri, e olhe lá, no máximo, né? Então, assim, hoje, eu me formei em 2006, então eu tenho basicamente 20 anos de formada. De lá pra cá, assim, a transformação é absurda, né? E eu, sinceramente, eu sempre me questionei, por que as pessoas não amam psicologia? Por que as pessoas não assistem um filme e pensam, o que será que esse protagonista tem? E eu sempre me questionei isso e eu não entendia porque as pessoas não eram apaixonadas pelaquilo como eu era. E assim, acho que hoje as pessoas estão reconhecendo isso, quanto a psicologia é sensacional. E quando que você acha que a pessoa tem que procurar a terapia? Existem 3 pontos que a gente utiliza como marcadores, assim, né? Alguns pontos são técnicos, outros pontos dá para qualquer pessoa perceber. Vou te dar um exemplo simples para você entender. Imagina uma pessoa muito organizada, muito meticulosa com as coisas. Qual que é a diferença entre essa pessoa e uma pessoa que tem TOC, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo? O que diferencia
uma pessoa extremamente organizada de uma pessoa que tem toque? Basicamente 3 pontos: frequência, intensidade e sofrimento clinicamente significativo. Com que frequência ela fica ali organizando as coisas, arrumando tudo? Qual é a intensidade disso? Ela faz isso todos os dias? Na maior parte dos dias? Ela faz isso o tempo todo? Ela se atrasa para compromissos, por exemplo, de trabalho, porque ela está arrumando, ou limpando, ou lavando a mão, ou verificando alguma coisa? E quanto isso causa sofrimento ou prejuízo para ela? Então, basicamente, quando a gente tem uma frequência alta, uma intensidade forte e um sofrimento ou um prejuízo associado, é hora de buscar ajuda. Eu acho que todo mundo tem um pouco de tudo isso, né? Claro, tô falando assim, um pouquinho. Mas quando, por exemplo, você começa a sofrer demais, a ficar pensando mais. Sim. Então, quer dizer, e quem não procura, fica doido. É isso? Fica mais, não doido, mas fica com isso para sempre, sem uma cura. Então, é mais perigoso. Sim. Quando que você acha que acontece? A gente vai falar de uma coisa. Por que tá acontecendo tanto suicídio hoje em dia? Por conta de não procurar uma terapia? Por conta de não tomar um remédio certo? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: sempre que a gente tem uma resposta simples para um problema complexo, a gente está diante da resposta errada. Ah, entendi. Então, assim, suicídio é um fenômeno muito complexo. Envolve muitas questões, né? Envolve questões de personalidade, envolve história de vida, envolve fatores genéticos. Então, assim, explicar o porquê que uma pessoa se suicida, a gente primeiro tem que olhar para toda a história de vida dela. Da pessoa, é. Depois a gente tem que olhar para a família dela. Quantas pessoas na família dela têm transtornos mentais? Quantas pessoas têm transtorno de humor? Às vezes até tem algum parente também que já tentou suicídio ou que se suicidou de fato. Então, assim, é uma interação de fatores complexas de fatores que leva alguém a fazer alguma coisa. Como, por exemplo, no caso do suicídio. Agora, isso que você falou, que todo mundo tem um pouquinho. Isso é bem interessante, porque o que acontece? Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente fala de sintomas que dentro de um espectro são experimentados pela gente na nossa vida. Exato. Então, todo mundo em algum momento já se sentiu ansioso. Todo mundo em algum momento já ficou triste. É normal a gente também ter um momento e ficar triste e não achar que é o fim do mundo. É isso que eu queria te falar. Não. Como que assim, as pessoas não têm uma melancolia? Você já tem. Não é também. Claro. A gente não tem que se permitir passar por isso também e não querer mascarar tudo. Patologizar tudo, lógico. Exatamente. Esses sintomas, que são sintomas de transtornos mentais, quase todos, muitos a gente experimenta na vida. Inclusive, todo mundo que é estudante ou que é psicólogo, quando começa a faculdade, começa a ler o manual, né, de diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, que é o DSM. E aí a gente vai assim, tenho. A gente acha que a gente tem tudo, né? É natural isso. E as pessoas estão vivendo um pouco isso hoje nas redes sociais. Com a disseminação, né, do conhecimento sobre psicologia, transtornos mentais, as pessoas elas começam a fazer autodiagnóstico e elas começam a achar que elas têm tudo. Exato. Mas, na verdade, não tem. A minoria das pessoas tem um transtorno mental. Né? Por quê? Porque você precisa exatamente desses 3 fatores. Exato. Frequência alta, intensidade grande e um sofrimento e um prejuízo. Nossa, a gente tem que falar mais sobre isso. Apesar da felicidade ser um sentimento individual, por que a gente tem tanta necessidade de compartilhar essa felicidade? Algumas pessoas vão sentir mais isso, outras pessoas vão sentir menos, mas basicamente a gente tem alguns pontos em relação a isso. Primeiro, a questão da rede social. Isso, vamos falar um pouco de rede social? Vamos. A gente olhar a rede social e achar que a vida da pessoa é aquilo. Isso. Né? Então, isso aí tem deixado as pessoas um pouco doentes. A gente vê várias pessoas que tanto com suicídio, tanto como tendo problemas muito sérios por causa disso. Quando você atende bastante gente que tem esse problema, que tem esse vício, conta pra gente um pouquinho. O que acontece? Antigamente, para eu saber da sua vida, eu precisava ir à sua casa. Exato. E para eu saber que você viajou, por exemplo, você precisava pegar aqueles álbuns. Nossa, cadê os meus? Tô pensando. E trazer os álbuns das suas viagens para eu ver. Hoje, eu sei que você está viajando em tempo real. Eu sei a roupa que você está usando. Eu sei a comida que você está comendo. Eu sei o restaurante que você está frequentando. Eu sei o hotel que você está hospedada. Né? Então, a gente vive muito a vida do outro em tempo real. E isso acaba gerando uma comparação. Né? E tem uma frase que diz: a comparação é o ladrão da felicidade. Né? Então, assim, quando eu me comparo excessivamente com os outros, naturalmente eu me coloco numa posição desfavorável. Entendi. E esse é o grande problema das redes sociais hoje em dia. As pessoas, elas seguem outras pessoas, às vezes seguem pessoas que
trabalham com rede social, muitas vezes, né? Blogueiras, pessoas que estão ali. Muitas vezes a viagem é parte do trabalho delas, né? E a gente vê aquela vida, as pessoas veem aquilo ali e elas acham que aquilo é a realidade, de fato. E aquilo é 1 minuto do dia da pessoa, né? Exatamente. Às vezes a pessoa nem quer estar ali, às vezes a pessoa nem está feliz ali, mas enfim. Você já teve algum caso que a pessoa teve que sair, que você mandou ela nunca mais ter rede social? Que você mandou não, que você né, orientou ela a sair da rede social e viver sem aquele mundo? A rede social é um ambiente. Tá. Então, do mesmo jeito que eu estou num ambiente que pode me ajudar, eu também posso estar num ambiente que pode me prejudicar. Imagina, por exemplo, que todos os meus amigos bebem, fazem farra, usam drogas. Obviamente, esse ambiente vai me influenciar. Claro. Ao mesmo tempo, se eu estiver num ambiente onde todos os meus amigos fazem crossfit, beach tênis, treinam todos os dias, se alimentam saudável, não bebem ou bebem o mínimo possível, obviamente esse ambiente também vai me influenciar. E os dois, um pouquinho dos dois, não pode ter? Pode, tô falando aqui porque a gente, infelizmente, a gente não consegue, né? Sim. Ser de um jeito 24 horas. Sim. E tem algum problema a pessoa ter um pouquinho de… gostar de um pouquinho de mais de beber ou de, sei lá, fazer o quê? Não tem. E também o equilíbrio. O equilíbrio é sempre bom. Mas onde que eu quero chegar com isso? A rede social também é um ambiente. Do mesmo jeito que você cuida do ambiente que você frequenta, né? Tem certos ambientes que talvez você seja convidada para ir e você diga, não vou. Não acho que é um ambiente saudável para mim, ou para o meu filho, para minha filha. Não vou nesse ambiente. Você tem que olhar para a rede social com este mesmo olhar. Quem são as pessoas que eu sigo? Quem é este ambiente virtual que eu estou criando para mim? E na rede social é mais fácil ainda de você mudar esse ambiente. Claro, né? É só você deixar de seguir aquelas pessoas que te causam ansiedade, que te causam uma comparação excessiva. Você deixa de seguir e você vai seguir pessoas que agregam nesse ambiente para você, que agregam na sua vida. Então, hoje, em pleno 2025, eu não acredito que tem como uma pessoa ficar fora das redes sociais para sempre. Ela vai voltar em algum momento. Então, o que a gente trabalha na psicologia não é a pessoa não ter contato com aquilo nunca mais. É ela aprender a ter contato com aquilo. Ela ter um contato mais saudável, mais funcional com aquilo. Entendi. Isso é que é o importante. É o importante. Como que surgiu a ideia da série Cinema e Psicopatologia? Por que você acha que esse quadro fez tanto sucesso? Então, eu sempre amei filmes, séries. Também, e desde que eu entrei… A gente até vai falar de uma já que tá sendo polêmica. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre olhei para personagens de séries, de filmes, e eu sempre pensei, tipo, o que será que essa pessoa tem? O que será que esse personagem tem? Qual é o diagnóstico dele? Se a gente fosse dar um diagnóstico para esse personagem, que diagnóstico seria? Então, eu sempre tive muito esse olhar. Durante muitos anos, eu fui professora de graduação de psicologia, da disciplina de psicopatologia. E o trabalho final que fechava a minha disciplina, que eu passava para os alunos, eles tinham que escolher uma série, um filme, o que eles quisessem. E eles tinham que trazer para mim a avaliação daquele personagem daquele filme. Então, assim, eu tive avaliação de tudo na sala de aula. Eu tive avaliação do Batman, da Arlequina, do Superman, enfim, de milhares de séries e filmes. E, assim, era muito legal. Os alunos adoravam esse trabalho. Então, daí, dessa minha experiência de anos de graduação das faculdades de psicologia, quando eu fui para as redes sociais e comecei a trabalhar com isso, enfim, surgiu a ideia de continuar com isso, mas agora não mais passando isso como um trabalho para os alunos, mas eu apresentando, né, o cinema e psicopatologia. Bom, então vamos falar dessa série polêmica, essa adolescência, né? Qual que é o ponto de vista psicológico? E a sua opinião é muito importante para a gente, né, que tá todo mundo desesperado aí. Conta pra gente um pouco. Então, na série tem uma criança de 13 anos que acaba matando uma colega. Né? E tem toda uma discussão em torno da série sobre o quanto os adolescentes que estão nos quartos, nos seus computadores, nos seus celulares, e os pais acham que eles estão seguros por estarem dentro de casa, o quanto isso, de repente, não pode ser prejudicial do ponto de vista da saúde mental. E sim, eu acho que essa discussão é muito válida para quem é pai, para quem é mãe de criança, de adolescente. A gente precisa realmente estar atento a isso, ao que os nossos filhos veem, né, nas redes sociais, consomem de conteúdo na internet. Isso é muito sério. Mas a série, ela traz um enfoque, principalmente no último episódio, onde os pais começam a se questionar da própria culpa. Exato. E a série acaba… não consegue dar conta, às vezes. Não consegue. E a série acaba aí.
Então, quando a gente termina a série, a gente sai com a sensação de que, assim, aqueles pais tiveram uma responsabilidade muito grande nesse processo. E eu acho que a gente tem que ter cautela quando a gente olha para isso. Né? E eu sei que tem muitos pais, muitas mães eu sou uma mãe, meu filho vive no jogo, no computador de final de semana. É inevitável. E eu sei que tem muitos pais, tem muitas mães que estão assistindo, né? Que assistiram a série, que estão assistindo aqui agora. E estão se culpando, estão se questionando, sabe? Então, assim, novamente, para toda pergunta complexa que a gente tem uma resposta simples, a gente está diante da resposta errada. Entendi. Então, existe uma série de fatores. Inclusive, o menino da série, ele tem uma irmã. E a irmã não matou ninguém. Quer dizer, você acha que a pessoa já nasce com essa alguma coisa? Então, vou chegar lá. Os pais, eles, teoricamente, são os mesmos. Eles educaram aquelas duas crianças da mesma forma. Né? Então, assim, por que um matou uma pessoa e a outra tá ali também exposta à rede social? Mas existem muitos fatores que levam a isso, né? Então, genética é um fator, a história de vida da pessoa é outro fator, com quem essa pessoa convive, né? Novamente, o ambiente é muito importante. Existem fatores de personalidade da própria criança que sim, nascem com ela. Então, assim, existem muitos fatores. A gente, obviamente, o nosso cérebro, a gente se conforta com explicações. Ah, tá aí, ó. É por isso que ele fez isso. E a gente quer uma explicação lógica para isso. Mas eu acho que o interessante da série é que, apesar de acabar um pouco com essa sensação ali, talvez para algumas pessoas, de que os pais tiveram uma responsabilidade muito grande, mas a série não dá respostas. A série deixa tudo muito em aberto. E isso é angustiante. Claro. Eu acho que as pessoas, elas estão muito angustiadas porque elas queriam uma resposta. E os diretores da série, eles falaram sobre isso em entrevistas. Eles disseram, a gente quis trazer uma família estruturada, pai, mãe, filhos, os dois em casa, os dois presentes. Ninguém era alcoolista, ninguém abusou de ninguém, sabe? Assim, uma família assim, que você olhava de fora e você dizia, nossa, tudo ok aqui. E eles falaram que a intenção era essa mesmo. Porque essas séries, normalmente, né, criminais, vêm muito pro clichê. Claro. O menino foi abusado pelo pai. Nossa, sempre. Sempre. Virou uma coisa super normal, inclusive, hoje em dia, você achar que… Exato. E isso é uma explicação que conforta a gente. Então tá explicado. Como o meu filho não foi abusado, então eu tô salva. Né? Tá tudo ok aqui, então. E a série, ela é desconfortável exatamente por isso. Porque você busca uma explicação para aquele comportamento daquele menino. E essa é a vida real. Na vida real, a gente não tem explicações simples para fenômenos complexos. Gente. Educar é a coisa mais difícil. Muito difícil. Eu acho que, então, a terapia, né, é uma coisa que deveria ser deveria ser como você ir pra escola, né? Você deveria fazer terapia também, até para se conhecer. Sim. Porque você acha que se o menino no filme tivesse feito terapia direitinho, ele teria tido alguma mudança? Não teria matado a colega? É uma possibilidade. É uma possibilidade. O que a gente vê ali no filme é uma criança que tem muita desregulação emocional, né? Ou seja, ele diante de estímulos do ambiente, ele tem reações desproporcionais. Então, a psicóloga está conversando com ele se irrita ali com um comentário da psicóloga, ele pega uma xícara de chocolate quente e joga assim na parede. Né? Então, assim, ele tem reações desproporcionais aos estímulos do ambiente. Entendi. E isso a terapia ajuda muito a regular. Né? Você consegue ali com a psicoterapia ajudar a criança, ajudar o adolescente a regular essas emoções e a conseguir não ter explosões de raiva, assim, por situações que se ele parasse, racionalizasse, ele conseguiria reagir de outra forma. Tá. Qual é a diferença entre pensamento intrusivo e pensamento automático, Fê? Pensamento automático é algo que todos nós temos. Então, você está me ouvindo falar aqui e você está pensando alguma coisa. Nossa, vou ter que ir no supermercado quando sair daqui, tenho que comprar leite, tenho que comprar queijo. Então, sua cabeça não para de pensar. Né? Ou então você está pensando alguma coisa sobre o que eu estou falando. Entendi. É normal. A gente tem pensamentos automáticos o tempo todo. A gente tem pensamentos automáticos bons, tipo, ai, nossa, tô linda hoje, exemplo. A gente tem pensamentos automáticos ruins, ninguém tá gostando do que eu tô falando. E a gente tem pensamentos automáticos neutros, tipo esse do supermercado. Quando eu sair daqui, eu vou passar no mercado, eu vou comprar queijo, eu vou comprar ovos, etc. Já o pensamento intrusivo, ele é diferente. Ele é patológico, necessariamente. Então, quem tem pensamentos intrusivos? Basicamente, pacientes que têm transtorno obsessivo-compulsivo, que têm TOC. Então, o pensamento intrusivo é um exemplo. Minha mão tá suja, minha mão tá suja, minha mão está contaminada, minha mão está contaminada. É um pensamento quase como se viesse de fora.
Nossa, é como se fosse, então, é um problema sério, né? É sério sim. E aí o comportamento desse paciente, ele é guiado por esse pensamento. Ou seja, eu tenho que interromper aqui o que eu tô fazendo com você e eu tenho que ir no banheiro lavar a minha mão. E aí eu lavo muitas vezes até aliviar esse pensamento intrusivo de que minha mão está contaminada. Então, o pensamento automático, ele é normal, todo mundo tem. O pensamento intrusivo, ele é patológico e tá associado ao toque e precisa ser tratado. Tá associado ao toque. Qual que é a diferença entre impulso e compulsão? Eles normalmente são confundíveis. Explica pra gente qual é essa diferença. Por exemplo, quando você tá de dieta, exemplo, você tá tentando emagrecer. Aí você abre a geladeira da sua casa e tem lá uma barra de chocolate. Você pega uma fileira da barra de chocolate e põe na boca. Isso foi um impulso, tá? Você comeu, ai, nossa, tava de dieta, não podia comer. Comi uma fileira de chocolate, nossa, e agora? Então, você fez ali por impulso, você pode parar aí nesse impulso, não, bebe água, segue a vida, vou trabalhar, tá tudo bem, de noite eu faço um cardio, sei lá, compenso. O dia inteiro, a gente tá assim. Ou amanhã eu aperto mais a dieta, enfim, você vai criar suas alternativas para lidar com isso, tá? Então, isso é um impulso. A compulsão você comeu essa fileira de chocolate, aí você pensa, por exemplo, estraguei tudo, já era, agora só amanhã. E aí você vai lá e come o resto da barra toda de chocolate, e come um pacote de biscoito, e come 3 fatias de bolo, e toma um pote de sorvete. Isso é compulsão. Eu tenho isso um pouco, então. Sou compulsiva, gente. E como que faz para controlar? O que você faria para essa pessoa parar, para ela se controlar? Existe isso? Existem várias… com remédio, sem remédio? Não, é com terapia. Existem várias alternativas que a gente vai implementando. Você é a favor de remédio só pra gente… Porque você é psicólogo. Sou. Eu acho que tem muitos casos, sim, que precisa, sim, de medicação, né? E existem casos, inclusive, que um psicólogo vai encaminhar para um psiquiatra para que a medicação seja usada. Existem outros casos que a gente vai conseguir manejar na terapia e a medicação não vai ser necessária. Então, depende da gravidade, basicamente, né? Da gravidade. Mas, por exemplo, se algumas alternativas que a gente usa para lidar com a questão da compulsão. Primeira e mais importante de todas, modular o seu ambiente. Então, se você tem compulsão alimentar, ou se você come em excesso, por exemplo… Compra coisas mais… Exatamente. Você precisa ter na sua casa coisas que te ajudem e não coisas que te atrapalhem. Então, se você tem um armário cheio de biscoito, cheio de chocolate, um congelador, um freezer cheio de sorvete, é claro que vai ser muito mais fácil de você sair da dieta e você comer em excesso. Se na sua geladeira tem frutas, tem frango, tem, enfim, coisas que estão dentro ali do seu plano alimentar, então com esse ambiente modulado a gente já consegue resolver muita coisa. Um outro problema que tem sido muito frequente hoje em relação à compulsão é a questão das compras. Eu tive uma fase assim. As pessoas estão se perdendo muito nisso, porque hoje é muito fácil. Você entra na Amazon, por exemplo, você faz um carrinho, compra com um clique. Tem gente que a madrugada inteira fica, né? Você aperta lá e já tá cadastrado o seu cartão, já vai automático, é no impulso. Isso é impulso. E eu tô ouvindo todo mundo que tem esse tipo de impulso dizer que tem TDAH. Qual que é? TDAH agora todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu fico vendo, eu faço isso, sou compulsiva. Porque a compulsão pode ser até por sexo, por droga, por bebida álcool. E por compra. Então, isso é ou não é? Todo mundo necessariamente tem esse TDAH ou não? O TDAH, ele tem característica de desatenção, né? E a característica de hiperatividade e impulsividade. Então, basicamente, a gente tem esses dois. Aí você pode ter a combinação dos dois, você pode ser predominantemente desatenta ou predominantemente impulsiva e hiperativa, tá? Entendi. E aí, sim, algumas pessoas que têm TDAH que podem ser mais impulsivas, elas vão acabar indo sem tratamento, elas vão acabar indo para esses comportamentos mesmo, de compras em excesso, de bebida, de drogas, de álcool. É uma coisa que pode, de fato, acontecer. Entendi. A inteligência artificial está cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia. Você acha que ela pode ajudar ou atrapalhar a psicologia? Esse é um tema polêmico e, assim, a gente da psicologia ainda está lidando com isso, né? Tem muitas alunas minhas, alunos muito angustiados com essa coisa de que as pessoas estão fazendo terapia por ChatGPT e etc, né? Por ChatGPT também? Tem essa história aí. Gente, mas e quem não pode pagar, às vezes não ajuda? Que também hoje a terapia é uma coisa cara. Então, o que acontece? A minha visão é a seguinte, o Google ajuda a gente? Não. Ajuda. O Google revolucionou a nossa vida. Claro, Antes a gente queria pesquisar alguma coisa, a gente tinha que ir na Barça.
Exato, na enciclopédia. Né? Eu, quando eu estudava na escola ainda, tinha que ir na Barça. E Barça era caríssimo. Eu não tinha na minha casa uma Barça. Então eu tinha que ir na biblioteca pesquisar. O Google ajudou demais. O Google revolucionou nossa vida, em muitos aspectos. A internet, né? A inteligência artificial vai ajudar? Eu não tenho dúvidas. Vai ajudar. Agora, quando surgiu a internet, o Google, lá nos anos 2000, eu estava entrando na faculdade nessa época, eu me lembro bem. Era a mesma conversa. Vai acabar tudo. Não vai ter mais nenhuma profissão. A internet vai acabar com tudo. O Google vai acabar com tudo. Não vai sobrar mais nada. Estamos aqui, não estamos? Exato, estamos Pronto. Aqui. Então, estamos passando por esse momento novamente. Um momento, de novo, de uma disrupção, de uma mudança. Então, na minha visão, a inteligência artificial é um Google melhorado. O que a inteligência artificial faz? Ela vai num banco de dados que está disponível na internet, ela pega as informações e, ao invés de trazer os sites onde aquilo tá, ela traz para você um texto já organizado, para você ler aquele texto e entender sobre um assunto XYZ. Essa é uma das coisas que a IA faz. Então, assim, dá para fazer terapia por IA? Dá para você ter um suporte, eu diria, por inteligência artificial. Mas para você fazer terapia, existe um princípio básico que é vínculo, relação terapêutica. A pessoa criar uma intimidade e conseguir conversar com você, né? Para você se abrir aqui para mim, você vai precisar do quê? Você vai precisar de mais tempo do que apenas essa conversa que nós estamos tendo aqui. Talvez a gente precise sair daqui, sentar num café, e aí a gente vai aprofundando um relacionamento até a gente se tornar amigas, até você chegar para mim e me contar coisas íntimas suas. Claro. Num processo de terapia não é diferente. A gente precisa de construir uma relação com aquela pessoa, com aquele paciente. Você consegue construir uma relação com o computador? Não, de jeito nenhum. Talvez pouquíssimas pessoas consigam isso, né? Se é que alguém vai conseguir. Então, assim, a terapia pressupõe uma relação humana. Pressupõe ali duas pessoas conversando, interagindo e se entendendo mutuamente, né? A questão da empatia, do vínculo. Tudo isso é essencial para a terapia. Então, na minha visão, a inteligência artificial, ela pode dar um suporte em alguns momentos. E pode, sim, ser um aliado. Agora, substituir a terapia não tem como. Não tem como. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Eu sou uma delas até. Isso tem uma explicação psicológica? Como que a gente trabalha essa questão? A gente chama isso na psicologia de habilidade social, né? Que é a habilidade especificamente da assertividade. Então, se você chegar para mim e você disser, olha, eu queria que você gravasse hoje para mim um programa 11 horas da noite. Eu tenho caminhos para te responder isso. Um caminho é a agressividade. É o quê? 11 horas da noite, você não me respeita como profissional. Esse é um caminho, eu posso ser agressiva com você. O outro caminho é eu ser passiva. Então, isso vai me prejudicar, vai prejudicar meu sono, mas eu vou dizer, tudo bem, eu posso sim fazer. E aí eu vou ter um prejuízo porque eu não consigo dizer não. E a gente, na psicologia, a gente vai trabalhar com o paciente o caminho do meio, que é o que a gente chama de assertividade. Como é que eu poderia responder isso de uma maneira assertiva? Vivi, deixa eu te falar, 11 horas da noite é um pouco tarde para mim, né? Eu tenho uma filha, então assim, é complicado gerenciar uma gravação num horário tão tarde. A gente poderia marcar um outro dia, um outro horário? Me passa as suas disponibilidades de dias e de horários que a gente tenta encaixar. Eu quero muito, né, fazer uma gravação com você e tal, mas assim, esse horário realmente pra mim é impossível. Você me passa seus horários? Então assim, eu tô sendo assertiva. Eu não estou sendo agressiva com você, ele xingando. Eu não estou sendo passiva, aceitando uma coisa que vai me prejudicar, mas eu estou me posicionando de uma maneira que não me prejudique, mas que eu também não te ofenda. Então, isso é um treinamento. Tem pessoas que têm isso mais naturalmente. E tem pessoas que vão precisar treinar. E aí a gente faz um treinamento de habilidades sociais. De habilidade social. Quando a gente quer se desenvolver, né, pessoalmente, a gente começa por onde? Fazendo uma terapia, ou lendo? Qual é a sua opinião? Qual caminho a gente percorre? Existem muitas formas, né, de você se desenvolver pessoalmente. Sem dúvidas, a terapia talvez seja... Você vai encurtar caminhos. Porque você vai estar sendo guiada por alguém que sabe te levar onde você quer chegar. Então, um bom psicólogo vai fazer isso por você. Vai te guiar nesse processo de você chegar onde você quer. Por exemplo, vou para a terapia com a demanda da assertividade. Eu quero aprender a dizer não. Você tem ali já uma trilha
onde o profissional vai te guiar. Então, obviamente, você vai ganhar tempo, você vai encurtar o caminho para chegar lá. Ah, não posso, não quero, não tenho condição de fazer terapia. Ok, a leitura ajuda muito, né? Então, assim, ler livros sobre esse tema. Eu acho que, eu pessoalmente, eu sou muito entusiasta da filosofia. Eu acho que a filosofia ajuda muito a gente, em muitos aspectos, né? Então, assim, você pensar sobre as coisas, você refletir sobre o que acontece com você, o que acontece no seu dia a dia. A filosofia te dá muito esse background, assim. Então, eu acho que a filosofia é um caminho. Agora, claro, esses são caminhos mais longos, né? Mais difíceis. Eu acredito que a terapia é talvez o caminho mais curto para chegar onde você quer. Mas você acha, então, que a pessoa ela pode ter alta da terapia ou o melhor é ela seguir fazendo terapia a vida inteira? Não, de jeito nenhum. Terapia a vida inteira é enrolação. Ah, é? Não existe terapia a vida inteira. Mas, gente, cada dia é um problema novo. Você tá com compulsão, outro dia você tá com um problema com o namorado, outro dia você perdeu alguém, entendeu? Eu acho assim, você nunca tá sem nenhum problema. Não, claro que não. A vida é trabalhar, pagar boleto, tentar emagrecer. A vida é isso. É isso aí. Então, o que você vai aprender na terapia? Você vai aprender na terapia aquilo que a gente chama de autoeficácia, que é a capacidade de resolver os seus próprios problemas. Ah, entendi. Sem precisar fazer uma terapia, entendi. Se você depende de mim, que sou sua psicóloga, pro resto da vida, então você não resolveu o seu problema. Você agora depende de mim para resolver. E isso é o que a gente mais vê hoje. Por exemplo, no meu Instagram, nas caixinhas lá que eu abro todos os dias para as pessoas mandarem perguntas, o que eu mais recebo é perguntas do tipo assim: ai, meu marido me traiu, devo me separar? Ué, não sei. Não sei qual é o seu contexto, não sei qual é a sua vida, não sei como é a sua relação com seu marido, não sei se você tem filho, se você não tem filho, não sei nada. Não sei qual é o motivo, né? De repente teve alguma culpa também. Então, se você terceiriza o seu problema pra mim, você continua com o problema. Olha, meu marido desse jeito. Eu tenho uma dívida de R$2.000 e eu tenho 3.000. Eu devo investir esse dinheiro ou pagar a dívida? Eu não sei, veio juros. Mas agora você virou... é tudo, assim. Então, hoje em dia, as pessoas, elas terceirizam os problemas delas. Isso significa o quê, do ponto de vista da psicologia? Significa que essas pessoas, elas têm uma baixa autoeficácia. E o que a gente vai fazer na terapia? A gente vai desenvolver a sua autoeficácia. Pra quê? Para que você, diante de um problema, diga: ok, tem um problema aqui. Quais são as possíveis soluções? Dessas soluções, qual é a solução que me parece, no momento, mais adequada para essa situação? E agora, como eu vou implementar essa solução na minha vida? Quais são os passos? Então, é isso que a terapia vai te ensinar. A terapia vai te ensinar a você olhar para um problema, qualquer que seja, e você conseguir resolver aquele problema. Então, você não vai precisar do psicólogo para sempre. Você vai conseguir fazer isso por conta própria a partir do momento que você aprender a fazer isso. Fê, quem que você indicaria para sentar aqui comigo? Quem que você gostaria que eu entrevistasse? Tem o Daniel Gontijo, que é um colega querido, amigo. Acho que ele fala bastante sobre religiosidade, psicopatologia. Acho que ele traria discussões interessantes aqui para você também. Qual o tempo ideal para resolver um problema? Qual o tempo você acha que a pessoa precisa fazer terapia para resolver um problema? O normal? E vai depender muito do problema da pessoa, se ela tem um transtorno, se ela não tem um transtorno. Mas eu diria que, assim, eu vou estabelecer um mínimo e um máximo, tá? Pra gente fazer uma média disso. Eu acho que o mínimo, assim, se a pessoa tiver um problema muito simples do dia a dia, ou até se a pessoa tiver um transtorno que é mais feijão com arroz, assim, na clínica, tipo um transtorno de pânico, por exemplo, que é bem simples de resolver. Eu tive pânico. Você acha simples de resolver? É muito. Mas aí não é químico, Fê? Não, o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, né? Então, assim, você vai ficar tomando medicação, mas a medicação é como se fosse um Tilenol para febre. Então, na verdade, o que você precisa é controlar os sintomas do pânico e aí você vive pro resto da vida sem ter crise, né? Sem ter ataque de pânico, efetivamente. Então, assim, a gente vai conseguir trabalhar isso com os 4 meses, 5, 6 meses de terapia no máximo. Tá resolvido o seu problema, você vai embora. Vamos falar também sobre o burnout. O que você acha? Quanto tempo uma pessoa demora para sair desse burnout? Então, o burnout é uma condição que está diretamente associada ao trabalho, né? E hoje a NR1 está sendo bastante discutida aí por conta disso, né? Muitas vezes, assim, a solução para o burnout é se afastar daquele trabalho. Daquele trabalho, arrumar outro, ou você vai ter outro burnout se você continuar trabalhando tanto. Ou você vai lidar de uma maneira diferente com o seu trabalho, né? Para evitar que você tenha de novo um esgotamento, ou você vai mudar de trabalho. Então, assim, você vai ter que ver
Aí a gente vai ter que ver no caso individual qual é a melhor opção, sabe? Se é mudar de trabalho ou se é a pessoa aprender a lidar de uma forma diferente. Porque nem sempre é culpa do ambiente de trabalho. Às vezes é a forma como a pessoa lida com aquele ambiente de trabalho que adoece ela. Então a gente vai ter que ver aí para recalcular dosado, a rota. Gente, né? É o famoso equilíbrio que a gente tem que conseguir conquistar, né? Exato. Bom, quero te agradecer, foi maravilhoso te receber aqui. Também. E eu espero te receber mais vezes. Tomara que não com coisas muito polêmicas, né? Mas foi um prazer, Fê. Obrigada. Vai ser uma honra. Obrigada.